capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27. Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, e versículo 26 e 27. Cecília, gostou de estar aqui? E você, Jéssica? Gostou de estar aqui? Que maravilha. Gênesis capítulo 1, para os irmãos mais novos na fé, Gênesis significa princípio, começo, início. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, que ele reine sobre tudo que há na terra, sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. O 27 diz: Deus criou o homem, a sua imagem e segundo a sua semelhança. Do homem, como também do homem a mulher. Vou repetir para você entender melhor. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele reine sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem criou também a mulher. E você diz? Amém. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, que a tua palavra seja de fácil entendimento para as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, passei essa madrugada pensando, enquanto eu pensava, veio esse texto da minha mente, eu comecei a investigar. Porque isso é interessante que o texto diz que Deus criou o homem, a imagem e a semelhança. Parecem palavras parecidas, mas são um tanto diferentes. Parecem parecidas, mas são um tanto diferentes. Quando a Bíblia fala que Deus criou a imagem, ele está falando de aparência, característica. Isso dá para se entender que o homem tem uma característica que Deus tem. A Bíblia está querendo dizer que Deus tem braço como você tem, Deus tem ouvido como você tem, Deus tem mãos como você tem, Deus tem olhos, claro, infinitamente, incomparavelmente superiores ao nosso, mas Ele tem. Deus vê tudo. Eu não consigo ver nem a distância de 30 metros direito. Deus ouve tudo. Eu não consigo ouvir nem a 30 metros direito. Mas quando a Bíblia fala de imagem, ele está falando de característica visual que se vê. Quando a Bíblia fala de semelhança, ele está falando de capacidade, pensamento, raciocínio, razão. Ou seja, Deus estava dizendo: façamos o homem parecidos com a gente, e com um pouco de inteligência, vou dar um pouquinho da minha sabedoria, da minha inteligência para o homem, mas um pouquinho, bem pouquinho. Para você ter uma ideia, a inteligência do ser humano é medida por uma escala que vai de 0 a 8,5. Tem pessoas que têm 1,1, tem outras que têm 2,4. Tem um rapaz na internet que ele foi avaliado em 6,4. Quem já assistiu aqui aquele rapaz chamado 38? Nunca assisti, não? 38 é um rapaz lá da internet, depois você procura. Ele é meio maluco, meio doido, mas tem resposta para tudo. O 38 foi avaliado que a mente dele consegue a velocidade de raciocínio lógico de resposta de 6,4, numa escala que vai de 0. Quando fala de 0, pastor, tem gente que a mente é 0? Tem. Não tem aqueles bebês que nascem e ficam eternamente crianças. Eu conheço uma menina que tem 40 anos, 18, mas a mente dela é de 2 anos, 1 ano, não chega a isso. Aí, e tem pessoas que têm uma capacidade mental melhores.
Eu não queria nem avaliar a minha, né? Eu ia ter uma nota tão ruim que, pelo amor de Deus. Então perceba bem, o ser humano, quando Deus fala de semelhança, Deus está falando de capacidade de raciocínio, capacidade de pensamento, inteligência. Que é isso? Então Deus disse: eu vou fazer o homem e do homem a mulher, a minha imagem e semelhança. Ou seja, enquanto eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando no privilégio, minha amada irmã, que eu não decorei o nome, da gente imaginar que a gente tem características. Minha cabeça está pensando depois. Então o ser humano tem características parecidas com a de Deus. Você já pensou nisso? Deus disse: eu vou pegar um pouquinho da minha inteligência, da minha sabedoria, que é infinitamente, incomparavelmente superior à de qualquer um de nós. Se eu colocar no homem, na mulher, eu vou pegar um pouco da fisionomia que eu tenho, deduz-se aí, braço, perna, ouvido, que Deus tem, claro, e vou colocar no homem e na mulher. Aí a Bíblia diz, minha mãe Cris, que toda parte Deus ia passear no jardim com o homem, certamente com a mulher também. Você imagina? Toca a sua campainha de casa ou bate a sua porta, isso aqui. E quando você abre, quem está chegando para te visitar todo dia é Deus. Que coisa magnífica receber uma visita de Deus num jardim que tudo era perfeito, maravilhoso, incrivelmente lindo. Para você se situar, o jardim do Éden, isso aqui é dedução, não é lógica, se localizava relativamente na região do Iraque. Como você sabe disso? É só você pesquisar que você encontrará. Tem fontes que são confiáveis, tem fontes que não. A escatologia responde isso. Então perceba, quando Deus faz uma mulher, faz o homem, aí percebe que o homem está sozinho e diz: eu vou colocar a mulher. Diz as más línguas que a mulher é a perfeição da criação de Deus e o homem é o rascunho, porque veio primeiro. Diz as más línguas, que eu relativamente não concordo. Todavia, porém, dizem. Então, perceba bem, interessante frisar também que Deus disse: façamos o homem. Então, se ele disse façamos, na terceira pessoa do plural, ele não estava sozinho. Se ele não estava sozinho, com quem ele estava, Danilo? A gente imagina que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estava juntos criando o homem. Quando o homem é criado, Deus percebe que ele precisa de uma auxiliadora, companheira, disjuntora. Foi por isso que tirou da costela. Aí surgem umas frases aí que diz que Deus não tirou da cabeça para não querer ser maior. Deus não tirou das costas para não estar atrás. Deus tirou da costela para estar ao lado. Perceba muito bem, quando Deus faz isso, Ele faz o homem e a mulher. Perfeito. Só que o homem, como você sabe, eu não vou adentrar nisso, caiu, pecou, tropeçou, e por causa do pecado do Adão, eu e você viemos de uma matriz que estava com defeito depois do pecado. Esse pastor não está entendendo, não, vou explicar. Se a gente pegar em uma caixa de 500 litros de água, botar 30 quilos de sal, 10 quilos de sal, a água vai ficar diferente, não vai? Toda a água que sair daquela caixa d'água vai sair com um sabor estranho, não vai? Pronto. Adão, vamos simbolizar aqui, Adão foi a caixa d'água onde saiu eu e tu. Por isso que a gente sai com defeito. Porque Adão, depois que pecou, ficou com defeito.
Diz o pastor que Deus queria tanta amizade com Adão, que ele não respeitou nem a lua de mel com Eva. Todo dia Deus estava lá. Eu fico imaginando que privilégio. Então, quando o homem cai, Deus vem e se revela para o homem através de Jesus. Por isso que a Bíblia relata, Paulo falando, diz que houve o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Cristo, Damião e Danilo, vem para substituir aquele Adão que caiu. Aí a Bíblia faz a comparação lógica. Jesus não pecou no deserto, mas Adão pecou no jardim. Jesus não pecou sendo tentado e com 40 dias de jejum. Abre aqui um parênteses: jejum de alimento, não jejum de água. Como assim, pastor? A Bíblia não diz que Jesus teve sede, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Então, Jesus certamente se tratou com água. Então, quando Jesus vence Satanás no deserto, enquanto o outro Adão caiu no jardim, Jesus veio para substituir o Adão que caiu. E é por isso que nós costumamos convidar as pessoas para aceitar a Jesus, para sair da aliança do velho Adão e aceitar a aliança com Jesus, que pela Bíblia é considerado o segundo Adão. Está difícil, entendeu? Está fácil? Está fácil. Perceba bem, existe, segundo a teologia, o quê? Existe dons na Bíblia de Deus, dons incomunicáveis que ele não passa para ninguém, e existem dons comunicáveis que ele passa para mim e vocês, a gente buscar. Qual os dons que ele não passa para ninguém? Que Deus tem e não passa para ninguém. Deus tem uma coisa chamada onisciência. O que é onisciência? Você pode estar perguntando. Onisciência é a capacidade de saber de tudo. Então, Deus, porque Ele sabe de tudo, para Ele não existe passado, para Ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Tudo é agora. Por exemplo, Deus sabe que ano eu vou morrer, que dia eu vou morrer, o que é que eu vou fazer daqui a 5, 10, 15 anos se eu estiver vivo. Deus sabe, Deus já sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Porque Ele tem uma coisa chamada onisciência. A ciência é a capacidade, é as condições de saber o futuro de toda a humanidade, enquanto a humanidade não sabe o futuro dela mesma. Essa capacidade Deus não dá para mim e para você, tá? Nem pensa que Ele não dá. Outra coisa que Deus tem que Ele não dá para ninguém, só tem essas coisas: Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Só isso. Outra coisa que Ele não dá para ninguém é a onipotência. O que é onipotência, irmão Renilson? É a capacidade de ter todo o poder. Você pode não acreditar, mas se Deus quiser, e Ele não faz, porque eu não tenho fé suficiente, Deus pode fazer uma perna perfeita como essa e colocar aqui uma perna nascendo desse pedaço de perna aqui. Mas pastor, mas como não acontece? O problema não está em Deus, Deus faz. O problema está em mim, não tem fé. Mas Deus tem condições de fazer. Parece um absurdo, né? E Deus tem uma terceira coisa que Ele não dá para ninguém. Ele tem um negócio chamado onipresença. Ele está em todo lugar. Ele tanto está aqui quanto está nos Estados Unidos, tanto está aqui como está na Alemanha, tanto está aqui como está no Japão, tanto está aqui quanto está na Coreia do Sul, tanto está aqui como está em qualquer lugar. Ele vê tudo, sabe tudo e tem todo o poder. Essas três coisas Ele não dá para ninguém. Mas também isso é importante só você saber, não vou me aprofundar nisso.
Mas tem os dons, esses são os dons incomunicáveis. Mas tem os dons comunicáveis. E é aí que eu quero que você, se puder, preste atenção. Deus, ele tem uma capacidade de dar esses dons de forma absolutamente incrível. É só você pedir com fé. Ele dá. O que é que ele dá, pastor? Ele dá para você graça. Graça é abundância. Danilo, Jesus é tão perfeito, Deus é tão perfeito, ele não suporta o pecado. Mas por que ele suporta a gente, o pecador? Por causa da graça. A graça é irmã de outra coisa que Deus gosta de dar muito para a gente, chamada misericórdia. O que é misericórdia? Córdia está onde? Córdia está onde? Nos olhos e no coração. Córdia. E por que miséria? Porque no hebraico se lê ao contrário. Ordem, miséria. Ou seja, Deus tem misericórdia, piedade, compaixão da miséria da humanidade. Foi por isso que ele mandou Jesus para me salvar. Você sabe, eu sei, que se a gente fosse depender da gente mesmo para ser salvo, estava perdido, né? Porque se Deus descesse aqui agora e dissesse, quem não tem pecado? Quem ia levantar a mão? Ninguém. Então, se todos nós temos pecado, só Jesus é que podia pagar o preço da salvação pela gente. Então, quando Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos dá esse benefício, graça, favor imerecido, misericórdia, capacidade de tolerância a certas circunstâncias. Como assim? Não estou entendendo, vou te explicar. Pelos nossos pecados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A gente peca, a gente já nasceu no pecado. Então, para a gente, o que esse mundo tinha para oferecer, e o que Deus tinha para oferecer, se não fosse a graça dele e a misericórdia, era morte. Mas como ele tem graça e misericórdia para dar para a gente, aí ele permite que a gente continue vivo. Está difícil ou está fácil? Está fácil, né? Então, perceba, a graça e a misericórdia andam juntos. Aí, pastor, eu não tenho paciência com tudo e com todos. Pede a Jesus misericórdia. Existe outra coisa que Deus dá para você gratuitamente. Aquilo que as pessoas muito falam e na sua maioria pouco praticam. É algo chamado amor. Amor é algo que muitos falam, mas poucos praticam. Entenda, eu não estou falando aqui do amor relacionamento homem-mulher. Estou falando aqui do amor do ser humano pelo ser humano. O homem, a mulher, nem em todo lugar que você chega, as pessoas têm empatia por você. As pessoas, dependendo de como você chega, ou dependendo de como elas são, as pessoas têm antipatia. Mas quando há amor no nosso coração pelo ser humano, eu amo as pessoas independente de quem elas são ou do que elas sejam. É um amor colocado por Deus em meu coração, em seu coração. E isso faz parte das capacidades comunicáveis que Deus dá para a gente. Pastor, eu acho que eu não amo ninguém, não tenho amor por ninguém. Deus dá para você, se você acha que não tem. A capacidade de amar é uma virtude que o ser humano pode ter se ele desejar e pedir a quem tem. E quem tem é Deus, e Deus dá. Perceba que é fácil de entender que depois
vez da misericórdia, do amor, Deus dá a bondade. O ser humano, quando o Adão pecou, ele perdeu tudo isso. Bondade, misericórdia, humildade, perdeu. Mas quando Jesus veio, ele veio para doar gratuitamente aquilo que o homem perdeu. Eu disse no começo da mensagem que daqui no final do culto, possivelmente, não garanto, mas possivelmente você vai ganhar um. Você vai ganhar um presente. Mas, só em você estar aqui esta noite, Deus já está dizendo: eu estou te dando um presente que você não vê, que você não toca, mas você sente. Quer ver uma coisa? Quem se sente bem nesse ambiente louvando a Jesus diz amém? Por que eu me sinto bem em um ambiente onde só se adora Jesus, só fala de Jesus, só o nome mencionado é Jesus? Porque nesse ambiente onde se reúnem pessoas para falar de Jesus, por mais que eu não veja, a gente sente que Jesus está no ambiente. Como assim, pastor? É aquilo que você sente e não sabe explicar na hora do louvor. É aquilo que você sente e não sabe explicar na hora da palavra. É aquilo que você sente e não sabe explicar na hora que está acontecendo algo aqui na igreja, no culto. Aquilo ali é um dos sinais da presença de Deus. Todos nós temos uma voz no ouvido direito e no ouvido esquerdo. Ou eu sou o único que estou achando que só eu escuto. Você já escutou, Danilo? Já? Perceba, essa voz. Tem pessoas que dizem, eu concordo. Dependendo do que ela diz, você vai identificar se é a voz de Deus, se é a voz do diabo ou é da sua mente. Como é que eu vou identificar que é a voz de Deus? Porque Deus nunca vai mandar tu agredir alguém com palavras. Deus nunca vai mandar você fazer algo que você sabe que é errado. Deus nunca vai mandar você agir de uma maneira que a sua consciência entende que não é certo. Se você ouve voz que te levam para uma direção que não é a correta, não é a voz de Deus. E se for para te levar, se você ouve uma voz que diz: Danilo, Damiano, hoje é sexta-feira, hoje é domingo, hoje é quarta, hoje tem culto. Você não deseja ir não? Eita, é mesmo, pai, hoje é quarta, né? Tem culto. Aí, pastor, que hora é o culto? Essa voz nunca é a voz do diabo. Porque se fosse a voz do diabo, você não passa nem na porta. É a voz de Deus, te dizendo: vai me buscar naquele lugar. Entenda? Quando a gente se acostuma com a voz de Deus, nenhum crente é louco. Pode ser até tratado por louco, porque você vê muitos crentes falando sozinho. Certo? Eu falo sozinho direto, mas eu não estou falando sozinho. Ou eu falo comigo mesmo, ou eu falo com Deus. Quando eu erro, eu digo: ih, João, que vacilo você deu, hein? Oxe, você nessa idade não é para ter um vacilo desse não. Eu conversando comigo mesmo. Aí depois eu vou conversar com Deus. Eu perdoe que não era para ter feito isso não era para ter dito isso não era para ter agido assim não. Eu perdoe isso não. Você passa ali e diz: aquele camarada está doido. Não, meu. Eu estou falando com Deus. Perceba. Deus tem desejo, de ter esse diálogo, essa convivência com a gente. Mas pastor, como é que eu vou falar com Deus? Através da oração. Como é que eu vou falar com Deus? Através de ouvir a palavra, ouvir o louvor. Como é que eu vou falar com Deus? Dessa forma que eu estou te dizendo. E como é que Deus vai falar comigo? Ou ele vai através da Bíblia, através da palavra, ou ele vai através de alguma pessoa que ele vai usar para falar com você. Ele vai chegar assim e dizer para você: olha, aquela situação X que você está preocupado, descanse, que daqui a 30, 15, 10 dias, Deus vai resolver. Mas como é que essa pessoa sabe? Você não fala em nada. Não foi Deus que mandou ela falar para tu. Então Deus quer ter um vínculo com a gente. A questão é, se depender de Deus, Ele quer. Se depender de você, você quer.
Aí você pode me responder, eu quero, pastor, mas não sei se estou pronto. Então Deus está disponibilizando essa noite, através dessa palavra, 2 comunicáveis dele. Eu já falei da misericórdia, já falei da graça, já falei da bondade, e agora vem a retidão e sabedoria. Deus tem sabedoria e Ele dá para você. Você pode achar um absurdo que eu vou falar, mas quando nós estamos passando em processo de jejum, que eu estou meditando na Bíblia, eu percebo, irmão Redeus, num texto que eu já li tantas vezes, algo diferente que eu nunca tinha percebido naquele texto. Deus abre a mente e diz, você já viu isso aqui? E eu passei por aquele texto várias vezes, recitei algumas vezes, mas nunca tinha aberto a minha mente para entender aquele texto daquela forma que eu entendi naquele momento que li. O que é isso? É Deus me disponibilizando a sabedoria que é dele, me emprestando um tiquinho. Perceba. Deus dá. E por que a gente não pede? Deus dá. E por que a gente não se comunica com Ele pedindo? É porque a gente, o ser humano, o brasileiro, o alagoano, e o giral piauense, tem um hábito, estou falando de mim também, está com 3 anos que eu me tornei sertanejo. Tem um hábito de só procurar Deus quando? Quando a coisa aperta. É não? Esteja sozinho à noite, 3 horas da manhã, e alguém chuta a porta. 2 coisas você chama, ou Deus ou a polícia. Não é não? É. Mas Deus não quer que você chame Ele só na hora H, só na hora mais difícil, só na hora complicada. Deus quer conviver com você. Parceria. Assim como está aí a Angélica e o Danilo. Lado a lado. Há uma semana atrás eu levei um pipoco. Eu fui levantar da cama para a cadeira e o joelho não suportou e eu desabei. Meu dedo está bem inchado até hoje. E quem estava do meu lado para me ajudar a levantar, segurou a cadeira para mim, minha esposa. Minha mãe, devido à idade, bichinho, e as enfermidades que ela tem, não pôde ajudar. A minha esposa segurou a cadeira e disse, levanta. Aí eu fui levantei. Deus quer ter essa parceria com você. Aí eu chego no momento final da mensagem. Você quer coisa melhor, você ter alguém ao teu lado, um amigo que nunca vai te trair, um amigo que nunca vai te decepcionar, um amigo que sempre vai te ouvir, um amigo que sempre vai te aconselhar. Oxe, é verdade. Deus te aconselha através da palavra. Por isso que além do cantor da harpa que diz, achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, escolhido dos milhares para mim. Uma coisa eu vou encerrar agora, tem muita coisa aqui que eu não vou falar. Jesus está disponível para fazer uma parceria com você. A questão é, você quer? Mas eu não tenho amor suficiente, Ele dá. Mas eu não tenho misericórdia suficiente, Ele dá. Mas eu não tenho sabedoria suficiente, Ele dá. Tudo Ele dá gratuito, você não paga nada. Ele dá. E também não vai pagar em nenhum lugar, nenhuma igreja, nenhum tempo, nada. Deus vai dar. É só você aceitar a parceria com Ele. Como é que eu aceito a parceria com Ele, pastor? Aceitando Jesus como Salvador. E como é que eu aceito Jesus como Salvador? Dizendo, a partir de hoje eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor, dono da minha vida. Só isso. É difícil? Claro que não. Mas, é como eu estou dizendo para você, você só vai ter benefício, não vai ter prejuízo. Eu não me canso de contar aqui uma situação, há alguns anos atrás, no máximo 2 anos e meio atrás, a gente ia para Maceió
E na segunda-feira, Deus falou no meu ouvido: não vá. Amor, oi, tu sabe que quando Deus quer avisar a gente, Ele avisa, né? Deus está dizendo que a gente não vá, não. Como assim? A gente não vai para Maceió. A gente vai sempre para o São Miguel. Exatamente. Se você calcular, se você sair 8h30 da manhã, 10 horas, você está em São Miguel. E era a hora que a gente ia sair. 10 horas, aconteceu um acidente. Bem na rodovia que a gente passa. Bem no quilômetro que a gente passa. Entre um caminhão e um veículo. Um caminhão grande, pesado, e um caminhão pequeno. Aí eu fui calcular, né? Ih, rapaz. Era 10 horas, a gente saiu 8h30. A gente ia passar ali bem na hora. Aí Deus disse para mim: não vá. Eu disse para minha esposa: não vamos. Ela disse: ok, a gente não foi. É o cuidado de Deus. Você quer ser cuidado assim? A gente só pergunta, porque perguntar não. Damião, perguntar não, ofende, né? Alguns de vocês que não aceitaram Jesus ainda, desejam, têm vontade, sentiram de aceitar Ele hoje, ou ainda não? Só uma pergunta. Só perguntando, tá? Não se aperreie. Alguém de vocês que não aceitou Jesus ainda, quer fazer uma parceria com Jesus hoje, aceitando Ele como Salvador? Sim ou não? Sim. Que bênção. Mais 30 segundos. Perguntar não? Você está sentindo alguma vontade hoje ou deixa para a próxima? Próxima. Angélica, hoje ou para a próxima? Próxima. Cecília, hoje ou para a próxima? Jussiária, hoje? Não ouvi. Hoje. Glória a Deus. Oh, glória! Jesus é Deus. Se não for pedir muito, vou pedir para o casal vir aqui na frente. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Rapaz, se você acha que tem motivo para aplaudir, aplaude Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Cristo, Damião e Jussiária. Irmãos, vocês, em todas as orações, quem vai orar por eles? A gente já ora por todo mundo. A gente visita aqui, a gente já pega o nome, o contato. Quem vai dar um reforço na oração por ele? Toda vez que for orar, na hora de dormir, na hora do almoço, de manhã, de tarde, de noite. Quem vai orar pela Jussiária e pelo Damião diz amém. Amém. Se vocês puderem, diga: eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Olhe por eles aqui, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Querido Deus, te louvamos pela tua palavra, ó Deus, no qual tem falado aos nossos corações. Te damos graça, meu Deus, por esse casal que está aqui, ó Deus, confessando ao Senhor como Salvador, dizendo que hoje eles dedicam a vida a servir ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, perdoa todos os seus pecados. A tua palavra diz que o Senhor lança no mar do esquecimento, e a partir desse dia o Senhor não lembra mais desses pecados. Querido Deus, escreve o nome dele no livro da vida, dá-lhe a certeza, o gozo da salvação, que eles possam te servir com alegria, que eles possam estar na tua presença, que eles possam a partir de hoje, meu Deus, te servir com
com alegria de coração. Que o Senhor possa nos abençoar em tudo. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ali na judiciária. Daniel. Eita, que maravilha. Sempre com essa coragem que tem. Aplausos a Jesus mais uma vez, por favor. Eita, maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou. Pode sentar, tá? Obrigado. Glória a Deus. Pode sentar. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, no seu endereço, para onde você for, de onde você vier, onde você chegar. Em nome de Jesus. E quem tem força no pulmão, com toda a garra, diz: qual é o hino, minha abençoada? Qual? Barquinho. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mal, pois Deus está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. pois Deus está minha fé, No meu barquinho está Jesus de Nazaré. No medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. e ele me socorrerá. Ei, o seu barquinho não afundará. Quem está no comando é Jesus, quem está na coordenação é Jesus, tenha certeza. O vento Balançou, meu barco em alto mar, o medo me secou, e quis me afogar, mas então eu clamei, Jesus, ele me escutou, por isso estou em 7 casas. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois Ele está minha fé. porque no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Se o vento soprar, agora Senhor eu cantarei, ele me socorrerá. Aí uma vez, não temo mais o mar. Não. pois Ele está minha fé. No meu barquinho está quem? Jesus. Se o medo me cercar, Se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, está minha fé. No meu barquinho está ele. Meu amigo, meu companheiro, se o medo me cercar, o seu medo soprar, e ele me socorrerá. Eu não temo mais o mar, Jesus comigo está. Aplausos, Jesus!
para casa diz amém? Ninguém. Jesus. É interessante a gente dizer para o Damião e para a Jussiária: seja bem-vindo à família. Vamos dizer? 1, 2, 3. Seja bem-vindo à família. Ô, glória! Rapaz, eu não sei porque eu não estou dando umas carreiras aqui dentro ainda.